Estamos a 85 dias do início do Mundial de Futebol. Portugal já tem o passaporte carimbado e hoje temos a oportunidade de escutar Roberto Martínez, é o selecionador nacional da equipa portuguesa. É uma entrevista conjunta nas 4 rádios de informação. Estamos na cidade do futebol, a casa da Seleção Nacional, onde daqui a 2 dias Roberto Martínez vai anunciar a última convocatória para o Campeonato do Mundo. Eu sou o António Botelho, da TSF, comigo o Miguel Cordeiro, da Rádio Observador, Nuno Matos, da Antena 1 e André Maia, da Rádio Renascença. Ao longo dos próximos 60 minutos vamos falar sobre vários temas, nomeadamente sobre as escolhas, aquelas que vamos conhecer já nos próximos dias, mas também a lista final, que vai ser decidida em maio. Mas vamos falar também sobre a logística do Campeonato do Mundo e também sobre um elefante na sala. E é precisamente por aí que começamos sobre o futuro do selecionador. Nuno Matos. Obrigado, Roberto Martínez, por nos receber na cidade do futebol. Mundial à porta, expectativas elevadas quanto à participação da seleção portuguesa. E o selecionador pode garantir aos portugueses que está completamente focado nesta grande competição. Eu recordo que o seu nome recentemente foi associado a alguns clubes, como o Manchester United, o próprio Ajax, entre outros. Está focado? Totalmente. Nuno, bem-vindos. Acho que a prova, o exemplo do foco é que o futuro do selecionador não é importante. O importante é o Mundial. O Mundial não pode esperar. O futuro do selecionador pode esperar e pode falar-se disso depois do Mundial. Acho que o que é importante é que a Federação, o Presidente e eu estamos alinhados e o foco é o Mundial e na minha cabeça é só preparar o Mundial para poder estar ao melhor nível. Mas os portugueses provavelmente querem saber, o Roberto teve ou não contactos com estes clubes? Pode até ter um pré-acordo. A vida do treinador é normal, quando não há bons resultados, o treinador está... A posição do treinador está em dúvida. Quando há bons resultados, que é o nosso caso, porque felizmente a seleção de Portugal ganha e muito, então é normal que eu tive... E sabemos que o Roberto está em final de contrato com a Federação também. Pois, eu comecei já agora 3 anos e meio, em janeiro de 2023, e o foco foi, no início, preparar para o Mundial. Então, posso dizer a todos os adeptos da nossa seleção, a todo o povo português, que só há um foco, que é preparar este Mundial ao máximo nível. Mas apesar desse foco, acredito que se cruze bastantes vezes com Pedro Proença nos corredores aqui na cidade do futebol. Isso nunca foi um tema que acabou por surgir, tendo em conta que as notícias são públicas, não é? De interesse de alguns clubes, ou pelo menos isso tem sido veiculado. Nunca debateu este tema com Pedro Proença? Tem sido um tema tabu? Não é um tema tabu, mas é uma questão de... Agora estamos alinhados para tentar fazer tudo aquilo que podemos para preparar a nossa seleção para o Mundial. Então, o foco é isso. Estamos na Federação todos juntos para o mesmo objetivo, que é lutar da mesma forma, claro, para o Mundial. Então, não é um tema tabu, é um tema... Mas apesar desse foco, que acredito obviamente que seja, olhando aqui do ponto de vista mais laboral, profissional, há um funcionário de topo de uma empresa que vai acabar contrato. Há um patrão, neste caso Pedro Proença, que certamente quererá ou não renovar contrato, e há um funcionário, não é, que quererá ou não continuar. Não é estranho que isso ainda não tenha sido falado? De maneira nenhuma? A posição do treinador é sempre focar para trabalhar todos os dias a um máximo nível. Eu tenho já 10 anos de experiência no futebol de seleções e o meu trabalho é isso. Certamente, eu acho que está a falar de companhias ou posições em companhias. O futebol não é assim. O futebol é para preparar a ciclos e é para preparar os torneios. E agora já tivemos uma boa experiência com a Liga das Nações, tivemos uma experiência que eu acho que foi muito importante durante o Europeu para preparar o balneário e crescer para poder defrontar torneios importantes, e é aqui onde que estamos. O resto não é importante. Mas gostava de continuar na seleção? Se os portugueses lhe perguntassem se ou não continuar, diria que gostava de continuar, ou vai depender da prestação de Portugal neste Campeonato do Mundo? Eu acho que é muito fácil
falar de gostar, estar numa posição ou não. Eu tenho um orgulho incrível ser selecionador de Portugal. É para mim um orgulho, é para mim um momento muito importante na minha, não só na minha carreira, mas na minha vida, porque a minha família adora viver em Portugal e eu acho que o que é importante para o treinador é intensidade, viver todos os dias a melhor forma possível. Então gostava de continuar, pelo que estou a ouvir. Mas também tenho experiência no futebol, não é continuar, não há treinadores. Os exemplos do Alex Ferguson e o Arsene Wenger de ficar 20 anos numa posição no futebol não existem. Então, o importante é que a seleção está a jogar muito bem, tivemos jogos, tivemos bons momentos, tivemos momentos menos bons, mas eu acho que a seleção está a crescer, está a chegar a um momento ótimo para defrontar o Mundial. Depois, o que acontece com o selecionador faz parte do processo, não é uma coisa que para mim é importante agora. Falemos então desse dia-a-dia de trabalho que há aqui na Federação, porque Pedro Proença tomou posse como Presidente da Federação há cerca de um ano, em fevereiro de 2025. Mudou alguma coisa no dia-a-dia de trabalho de um selecionador? No selecionador nós temos um departamento técnico e, claro, mudou muito. Temos novas pessoas, então a estrutura é muito, muito clara, mas mudou para melhor ou para pior? Não, mudou porque há pessoas que mudaram, mas o que é certo que continuou o nível já vimos a seleção sub-17 ganhar o europeu, ganhar o mundial com o mesmo treinador. O que é importante é uma continuidade e também abrir as portas a ideias novas e ser muito autocríticos com tudo aquilo que nós podemos melhorar. E eu acho que o ambiente na federação é isso, é alto rendimento, é trabalhar juntos e tentar ajudar os treinadores em todas as equipas. Mas nesse trabalhar juntos tem uma boa relação com Pedro Proença? Tenho. Mas o importante é que nós temos eu tenho uma equipa de apoio. O mais importante é o jogador. E o que acontece na seleção é que nós temos os jogadores para sempre. Um jogador português é um jogador para jogar na seleção para sempre. E aqui o foco. Então temos a equipa de apoio, então a equipa técnica, o selecionador e eu sento o apoio da direção e o presidente para poder continuar com o trabalho que já comecei há 3 anos. Para terminar este dossiê, Roberto, segundo consegui apurar, é a intenção da Federação não renovar consigo, a menos que Portugal seja campeão do mundo. Este possível cenário merece-lhe algum comentário? Enfim, não sei se aceita que se feche o ciclo ou não, já deu a entender que gostava de continuar, corrija-me se estiver errado. O que lhe parece? Não, eu não disse isso. Eu tenho muita experiência, já sou treinador há 20 anos, então eu percebo como funciona o futebol, mas eu sou a pessoa mais exigente do meu trabalho e sou muito exigente e também acho que o importante agora não há uma oportunidade melhor que o Mundial para mostrar o trabalho. E o foco é o período agora de preparar os jogadores, fazer boas escolhas, precisamos ter um equilíbrio importante e já estamos a preparar os adversários que temos, ainda à espera do terceiro adversário. Então, o meu foco é o processo e o trabalho para ajudar o jogador a mostrar o melhor nível. O resto, e parece que não seja certo, mas pode acreditar que o que estou a dizer é com muita sinceridade. Eu acho que estou aqui para preparar um Mundial, muito orgulhoso, acho que tenho experiência que posso ajudar o balneário, mas para mim o resto não é importante agora, é o foco. Vamos aqui mudar de tema, Roberto Martínez. Vamos olhar para o Campeonato do Mundo em si, não só para os adversários que vamos ter, mas também para alguma logística. E gostava de lhe perguntar, em termos de logística, sabemos que Portugal vai ficar em Miami.
Caso Portugal avance, e obviamente é isso com que estamos a contar, e avance bastante, Portugal vai sempre ficar em Miami, na sua opinião? Porque daquilo que percebemos, Miami tem aqui uma grande importância, até pelo jogo contra a Colômbia, até porque Portugal vai jogar até menos vezes em Miami do que noutros sítios. Mas, na sua opinião, mesmo passando em primeiro e indo a Vancouver, passando em segundo, indo a Los Angeles ou a Toronto, é sempre para ficar em Miami? Exatamente. Não. O que é importante agora, falamos do Mundial, falar do Mundial para Portugal são 3 jogos. Então, tudo aquilo que nós falamos do o que é a seguir é um erro. Então, o importante agora é os 3 jogos que nós temos, 2 jogos em Houston. Os jogos em Houston são num estádio fechado. É muito importante para nós o jogo em Atlanta contra Estados Unidos, porque são as mesmas condições que vamos ter em Houston. O clima não é um problema, porque temos a temperatura preparada. Então, o nosso foco era preparar o terceiro jogo, questão de adaptação, aclimatação. Nós temos 14, 15 treinos para preparar o terceiro jogo. Mas então, a expectativa é já chegar apurado ao terceiro jogo, acredito? Não, isso é um erro. É um erro. Estamos a falar de equipas, ainda não sabemos o primeiro adversário, mas uma equipa como a Jamaica, que joga nesse contexto e com uma capacidade para chegar ao nível que ninguém conhece. Estamos a falar de equipas que chegar ao Mundial é um desafio fantástico, porque é tudo positivo, é uma vitória, um aspecto emocional muito importante. O Congo é uma equipa que surpreendeu com o desempenho contra a Nigéria. Então, nós acho que queremos um jogo amigável contra a Nigéria em junho para tentar preparar o jogo, seja a Jamaica, seja o Congo. É importante, é um adversário importante. Depois, o jogo contra o Uzbequistão, uma equipa muito competitiva, que tem agora uma energia nova, com um novo treinador, que já ganhou o Mundial, o Fábio Cannavaro, mas uma equipa que gosta taticamente de jogar muito, conceitos muito competitivos, muito claros. E depois a Colômbia, que sem dúvida é a melhor equipa do segundo grupo, do segundo pote, ao nível do ranking mundial. Então, estar apurados ou não é isso que nós focamos. O que focamos é que utilizamos os 3 jogos para chegar ao melhor nível. Eu acho que a equipa, o campeão mundial, não chega como uma equipa campeã. É o que acontece durante os 3 jogos, e já vimos no Mundial de Sudáfrica ou da África do Sul, onde a Espanha perde contra a Suíça, depois ganha o Mundial, mas agora já a Argentina perdeu contra a Arábia Saudita e depois ganha o Mundial. Então, o que acontece durante os 3 jogos é essencial. As dinâmicas no balneário, a resiliência, os valores de equipa. Isso que, neste Mundial, mais que noutros, porque é o mais longo de sempre, 8 jogos para chegar ao final. E o nosso foco é isso, que seja um período de muita qualidade, de preparar o jogador já para tudo aquilo que possa acontecer. E é aí onde eu acho que o estágio de março, eu fico muito satisfeito que possamos jogar em México, já começar com protocolos de altitude, de treinar a um nível de mar, de poder jogar em estádios fechados, horários, mudanças de horários, tudo isso que ajuda muito para a preparação que vamos ter em junho. Então, o foco que vai acontecer depois, claro, nós já trabalhamos e preparamos em tudo isso, mas não é o importante é o período que vamos a ter durante os três jogos que dá a fase de grupos. Mas deixe-me insistir nessa questão da logística, porque se Portugal passar em primeiro, vai para Vancouver, tem que atravessar todos os Estados Unidos. Eu pergunto primeiro Kansas. Se passar em primeiro, vai para... Sim, primeiro Kansas e depois pode ir a Vancouver. Kansas, depois Vancouver. Estamos a falar de uma conversa de bar. Mas estamos a contar com isso. O foco são os jogos que nós temos. E são os 3 jogos da fase de grupos. Só olha para já para esse... Só aqui. Depois, em relação de como que a equipa possa gerir
os desafios de altitude, os desafios de mudanças horárias, de clima, nós podemos ajustar. E a ideia agora é, vamos a fixar um espaço de treino durante 4 dias no México, que é muito importante, e poder avaliar muito o desempenho dos nossos jogadores. Nós estamos a apanhar informação constantemente. Depois, achamos que para nós é muito importante ter um espaço em Flórida, em Palm Beach, também é muito importante, então estamos a falar de dois espaços. Se tivéssemos que jogar em Canadá, há outro espaço que precisamos de precisar. Então nós já temos muitos aspectos que podemos utilizar, mas agora o foco é... Então, focando aqui na questão desportiva, disse que vai olhar para já para a fase de grupos, mas, enfim, os portugueses têm o objetivo, obviamente, de vencer o Campeonato do Mundo, também já disse que têm esse objetivo. Mas o que é que não pode acontecer? O que é que seria uma má prestação de Portugal? O que é que não pode acontecer neste Mundial? Que não estamos ao nosso nível. Eu gosto de avaliar, no futebol, há muitas... nós podemos medir muito o nosso desempenho, que não seja o marcador final, que não seja o resultado. Então, o resultado, há momentos que uma equipa não joga bem e ganha o jogo, e ao contrário. Eu estou a falar de que nós agora já estivemos juntos mais de 3 anos, são mais de 36 jogos, antes do Mundial vamos ter 40 jogos, então há aspectos que nós precisamos... Quer ver a equipa a jogar bem, é isso? E nós precisamos de ser nós mesmos. Eu acho que contra a França, para falar de um jogo que foi muito importante, o jogo contra a França, a primeira parte não é Portugal. É um jogo que eu acho que jogamos o europeu, não jogamos contra o adversário que era a França. A segunda parte muda tudo e é uma equipa que acredita muito naquilo que nós somos, o talento que nós temos, e fomos a melhor equipa. Depois o prolongamento também. Perdemos nas grandes penalidades, tudo bem, mas a segunda parte é a equipa campeã da Liga das Nações. A equipa do primeiro tempo, da primeira parte, não consegue ganhar a Liga das Nações. E é isso, se nós temos uma prestação no Mundial como a primeira parte da França, não podemos estar satisfeitos, ainda que isso seja ganhar o jogo. Então nós temos uma ideia muito clara do que é a nossa seleção, como que nós queremos jogar e como que nós queremos utilizar o nosso talento. E é isso onde queremos medir a nossa prestação. Já falou da preparação que esta seleção vai ter até ao Mundial, a importância de jogar agora nos Estados Unidos e no México, habituar às temperaturas, terreno, à altitude, à viagem, à diferença horária. Mas este Mundial vai ter aqui algumas alterações no jogo. Vamos ter paragens de 3 minutos em cada parte. Isto quebra aqui naturalmente o ritmo das equipas. Há também algumas alterações a nível de arbitragem. Como é que a seleção nacional se vai preparar para isto? Como é que se prepara também uma equipa para estas situações? Vamos imaginar, a seleção está por cima ao minuto 20 e de repente o jogo para 3 minutos. Há um aspecto que é difícil de preparar, que é o protocolo das tempestades. Isso é diferente, porque acontece nos Estados Unidos e vai ser o mesmo protocolo em Canadá e no México, que quando há uma tempestade, tudo para, e aqui é um momento difícil de gerir. Preocupa o que viu no Campeonato do Mundo de Clubes, por exemplo? Sim, porque é muito imprevisível. E normalmente quando há uma paragem, a equipa que está a ganhar tem um papel difícil, muito difícil. E é um aspecto que é difícil de preparar. O aspecto dos cooling breaks, acho que é um aspecto muito interessante, muito positivo, porque há muitos momentos durante os jogos onde vemos o guarda-redes ir ao chão, e isso é um cooling break. É uma pena porque isso não está ao nível do fair play que precisamos de ver nos jogos de futebol. Acho que agora 2 cooling breaks fazem sentido, sempre no minuto 21, a primeira parte, no minuto 21, a segunda parte, é um momento de saúde, de poder beber líquidos, mas também é uma paragem tática. E eu acho que é um aspecto interessante. Vamos a tentar utilizar isso durante o estágio de março. Os 2 jogos estamos a tentar
de concordar e ter os cooling breaks. E é um Já nestes protocolo... jogos com México e Estados Unidos, estão a tentar... Vamos tentar, porque é um aspecto importante para as seleções adversárias também, e eu acho que é um protocolo importante. Há uma troca de informação, a poder ajustar aspectos táticos, bola parada, seja bola corrida. Eu acho que é um aspecto que muda o futebol e acho que tira o aspecto de falta de fair play que já vimos com as equipas que tentam ganhar uma paragem durante o jogo. Então faz sentido já utilizar nos próximos 4 jogos, em março e os 2 jogos amigáveis do dia 6 e o dia 10 em junho, antes do Mundial, que sejam 4 jogos onde, como equipa, já possamos preparar isso. O protocolo da tempestade preocupa-me mais, porque é um protocolo um bocadinho, eu acho que começou em outros desportos americanos e não tem a cultura do futebol em mente, e acho que é um bocadinho mais difícil de preparar com os jogadores. Roberto, eu estive, ainda falando deste tema, eu estive no Mundial de Clubes O Benfica e Chelsea. e o Benfica, mais de 1 hora de paragem de jogo, que é E eu acho que o problema não é a paragem de 1h30. O problema é que ninguém sabe a duração da paragem, Exato. porque começa em blocos de 30 minutos. Exato. Então, quando nós paramos aqui, estamos na conversa e precisamos de parar 30 minutos, podemos organizar o tempo. Quando já é 30, mais 30, mais 30, mais 30, ficam 2 horas. É muito difícil recomeçar o jogo com clareza tática, com a mesma intensidade. E aconteceu nesse jogo, onde eu acho que o Benfica, depois da paragem, mereceu ganhar o jogo. Então, faz parte da complexidade do Mundial. Eu acho que agora nós precisamos de compreender que o Mundial é muito, muito complexo e não é ser a seleção perfeita, é ser a seleção melhor na adaptação em tudo aquilo que possa acontecer durante o Mundial. Muito bem. O Roberto já nos falou um pouco das seleções que vão defrontar Portugal e outras que eventualmente podem defrontar. Já falou da Jamaica, do próprio Congo, não é? E a Nova Caledónia. Precisamos Nova falar da Nova Caledónia, Caledónia. exatamente. Falta Tem alguma preferência aqui para fechar o grupo ou não? Roberto? Não. Eu falei disso. Eu acho que no Mundial os adversários são o que são. Não podemos esperar ou escolher. O que é importante, acho eu, estar no grupo K, ter o primeiro jogo dia 17 de junho, para mim, é uma vantagem para poder gerir o nosso tempo desde o fim da época até ir aos Estados Unidos. Então estamos a falar de que a nossa equipa viaja no dia a seguir do primeiro jogo do Mundial, então no dia 12. Isso é muito diferente que estar no primeiro jogo do Mundial. Também poder estar agora, em março, a experimentar os protocolos para o Mundial, liberta muito aquilo que nós precisamos de fazer em julho. Roberto, há uma seleção diferenciada, de grande qualidade, uma seleção que ficou em terceiro lugar na fase de qualificação da América do Sul, da CONMEBOL. Falo da Colômbia. Colômbia, onde jogam 2 jogadores que estão no futebol português, Richard Rios e Luís Soares, que estão a fazer, enfim, cada um com o seu momento, mas estão a fazer uma boa temporada no futebol português. Como é que olha para estes 2 jogadores? Já que são jogadores que alinham no nosso campeonato. Luís Soares e Richard Rios. Jogadores que cresceram muito. Acho que o Luís Soares foi, sem dúvida, o melhor jogador na segunda divisão na Espanha. E quando chega ao Sporting, é um passo exigente, mas eu acho que depois de 6, 7 jogos, o Luís Soares está a todos os jogos a um nível muito, muito alto, seja a Liga, seja a Liga de Campeões. Então, um jogador que está em um momento muito, muito bom. O Richard Rios, já acompanhei o seu percurso no Mundial de Clubes, uma equipa brasileira também muito, muito tática, e aqui está
a crescer muito na Europa, num papel importante dentro da exigência do Benfica. Também jogadores como Luís Dias, jogadores como James, que o foco é a seleção, um treinador argentino que já conhece o futebol colombiano muito bem e a equipa foi muito competitiva contra a Argentina, campeã do mundo, uma equipa que joga olhos nos olhos, que um jogo amigável contra a nossa campeã europeia, a Espanha, ganhou em Wembley. Então estamos a falar de uma equipa que adapta-se muito bem, que chega a dar o melhor quando o jogo é difícil, e jogadores a um nível individual em bons momentos de forma. Então, uma equipa, para nós, fantástica, para poder medir onde é que nós estamos no terceiro jogo. Se me permite, e antes de passarmos para o próximo tema, vou aproveitar a boleia desta sua análise a essa grande seleção da Colômbia. Todos queremos que Portugal vença o Campeonato do Mundo, mas a verdade é que há muito mais seleções que também têm condições para se tornarem campeãs do mundo. Roberto, para si, quem são os favoritos a vencer este Mundial? Favorito é uma palavra. Favorito Quem tem condições para poder vencer este Mundial? Não há muitas pessoas que falam do aspecto psicológico. É o meu terceiro Mundial e eu acho que o aspecto mais diferenciante, o mais importante de uma seleção que possa ou que consiga ganhar o Mundial é o aspecto psicológico, de poder acreditar de que isso possa ser feito, isso é o primeiro. E é muito difícil quando uma seleção não ganhou o Mundial que possa ser considerada favorita. Tu acha que alguma pode surpreender? Não, eu acho que é difícil. É difícil que não seja uma equipa como a Espanha, como a França, como a Argentina, como o Brasil. Equipas que estão em bons momentos de forma, mas que já houve uma geração que já ganhou o Mundial. Então, quando nós estamos a preparar o Mundial, olha, lembras quando a geração do 86, a geração do 82 ganhou o Mundial? Então, eles ganharam porque não é o nosso momento. Então, quando não há um aspecto psicológico, quando não há uma geração que já ganhou o Mundial, é um aspecto que precisa de ganhar a confiança. O aspecto das seleções é muito, muito engraçado, muito interessante. A Espanha não ganhou um torneio internacional e depois ganha 3 consecutivos. Então, isso é um aspecto que não é o aspecto técnico, não é o aspecto de talento, não é o aspecto tático, é um aspecto psicológico de acreditar muito e criar uma dinâmica muito também positiva. não é? Quem tinha aquela equipa... Claro, mas há muitas boas equipas que não ganharam. Sim. Então, estamos a falar do Mundial. O Mundial tem os melhores jogadores do mundo. Tem Portugal a qualidade para ganhar o Mundial? Sem dúvida, temos. Temos os jogadores para ganhar o Mundial, sem dúvida. Hoje em dia temos qualidade para ganhar a qualquer seleção do mundo. Sem dúvida, e já mostramos isso. Na Liga das Nações é a competição mais exigente de sempre. 10 jogos, quartos de final, depois a Alemanha fora de casa, depois a Espanha, que nunca ganhamos numa final. O talento do balneário português é inquestionável. Estamos a falar de jogadores nos melhores balneários das equipas europeias com uma exigência de ganhar. Mas só o talento não dá para ganhar o Mundial. Mas nesse sentido, dessa questão da confiança, de que por vezes as seleções precisam de ganhar para quebrar essa barreira. Portugal ganhou, vai fazer 10 anos agora, o Europeu, ganhou uma Liga das Nações e acabou de ganhar outra Liga das Nações há menos de um ano. Essa conquista da Liga das Nações aumenta a confiança da seleção? É algo que, para o Mundial, ajuda um selecionador a gerar essa confiança na equipa? Ajuda. Eu acho que a confiança... É impossível trabalhar a confiança no relevado. Impossível. No campo de treino, a estratégia. A confiança chega só quando ganhas torneios, quando ganhas a Alemanha, quando ganhas contra a Espanha. É isso que cria confiança. Perder um jogo na Dinamarca e reagir e 3 dias depois ter a confiança para poder ganhar a eliminatória. É tudo isso. Então, nós temos
tivemos sinais e tivemos um caminho importante para preparar o Mundial. Mas também estamos a falar de momentos, o jogo contra a Colômbia é um jogo que há detalhes e há momentos de qualidade individual nas duas equipas, decisões dos árbitros, há muitos aspectos que fazem parte de poder ser uma seleção campeã. Mas é importante que para nós, antes da Liga das Nações, somos uma equipa muito diferente que depois da Liga das Nações. Ainda tenho aqui mais uma questão. Que ilações tirou de competições recentes que podem ajudar Portugal no futuro, Roberto? Que ilações tirou de competições recentes, como a Liga das Nações, como outras grandes competições onde Portugal esteve, que podem ajudar a nossa seleção para o futuro? Eu acho que a Liga das Nações, no formato agora, o atual, ajuda muito porque não há adversários que vamos ter agora em março de CONCACAF, mas Comembol, uma seleção Brasil, uma seleção como a Argentina, mas ao nível da Europa, a Liga das Nações é o melhor, eu acho que é a melhor possibilidade de medir a nossa seleção para estar preparados para o Mundial. Não foi um caminho tudo certo, então é muito bom ver a nossa resiliência, como reagimos individualmente, porque os jogadores tiveram reações de muita responsabilidade e também em grupo, e é isso que eu acho que essa competição ajudou muito a construir a equipa que nós somos hoje. Roberto Martínez, antes de avançarmos para outros temas, uma última questão sobre a logística em si do Mundial. Temos nesta altura uma guerra no Médio Oriente. Há um dos países que está na lista para o Campeonato do Mundo, o Irão. Ainda que não tenhamos contacto direto com o Irão, mas sabemos que os Estados Unidos da América, neste momento, são um foco também de alguma instabilidade. Isso preocupa de alguma forma em termos de segurança? De que forma é que a seleção portuguesa vai chegar aos Estados Unidos, sabendo que pode haver algum risco maior? Não. Ao nível de esportivo, de segurança, tudo o que seja à volta da equipa, do torneio, não é uma preocupação. A preocupação é a um nível pessoal que todos temos. É uma situação instável, as guerras são momentos muito difíceis, e eu acho que é um momento para utilizar o futebol e utilizar o Mundial para poder trazer felicidade, porque é um momento difícil. Estamos a falar do Irão, onde um treinador português esteve lá há mais de 8 anos, na seleção, então a ligação entre Portugal e Irão, ao nível desportivo, ao nível de futebol, está lá. Então, em geral, não estou preocupado para o Mundial, para o aspecto da segurança, mas é uma preocupação que todos temos agora. Não receio que o Mundial fique condicionado por algum incidente ligado a conflitos armados? Não, eu acho que todos os mundiais têm um impacto a todo o mundo. Já tivemos no Qatar, já houve muita crítica, muita conversa política que não tem nada a ver ao aspecto desportivo. Também antes foi a Rússia, o Brasil. Sempre há situações onde é um momento onde as pessoas podem falar de aspectos políticos, porque é um palco de aspecto mundial e não há muitos acontecimentos onde isso aconteça. Mas ao nível de mundial desportivo, o foco é o futebol e unir as pessoas, trazer felicidade e tentar criar um palco de felicidade. Nem sendo que há possibilidade nenhuma do Mundial ser adiado. Já se falou nessa hipótese. Aliás, agora a finalíssima foi cancelada entre a Espanha e a Argentina, também por causa da guerra. Pois. Isso paira no ar das pessoas que acompanham o futebol, dos treinadores, dos jogadores. O que é que tem a dizer sobre isso? Nós não podemos controlar isso. As pessoas do futebol, falar de treinador, selecionador, equipa técnica, nós focamos aquilo que nós podemos
melhorar, trabalhar e tudo isso. Preparar a nossa equipa. Depois, se o jogo está cancelado ou não, está fora da nossa ação, então o foco continua o mesmo e, ao nível pessoal, estamos todos numa situação inestável, numa situação que não é perfeita, mas isso não tem nada que ver com o futebol. Vamos estar seguros, Roberto. O quartel-general da seleção vai ficar a 7 km de Mar-o-Lago, a residência de Trump. Vamos estar seguros. Não, vamos estar seguros, mas... Nisso talvez o Cristiano Ronaldo pudesse ser uma ajuda. Pelos vistos parece ter uma boa relação com o Presidente dos Estados Unidos. Não sei se falou com o capitão da seleção sobre isso. Não, sobre isso não. Mas, agora o capitão tem uma leve lesão e o contacto é com todos os jogadores, mas eu acho que nós temos a responsabilidade e temos a oportunidade de unificar, de trazer felicidade. Eu acho que o futebol é uma escola da vida, tudo o que acontece no relvado é uma boa escola da vida e é isso. É o que acho que nós temos a responsabilidade, o resto não é para nós. Trump já disse que quer Cristiano Ronaldo no Mundial. Eu acho que há muitas pessoas que gostavam de ver o Cristiano no Mundial. Mas vamos então já a este aspecto da convocatória. É confirmado que Cristiano Ronaldo não vai estar nesta convocatória de março? Eu já muitas vezes tento falar do processo, como que nós trabalhamos, há períodos de apanhar informação. E agora estamos nesse período. O dia sexta-feira, como vocês sabem, nós tomamos as decisões. É o momento de tomar a decisão. Aqui, agora, hoje, só há um jogador, que é o Nelson Semedo, que está lesionado. Todo o resto, a informação médica e o Cristiano tem uma lesão que não está... agora não tem jogos com o Al-Nassr, mas nos jogos, os 2 últimos jogos, não consegue jogar. Então, a nossa decisão, ainda temos uns dias... Qual é a lesão exatamente do Cristiano Ronaldo? Consegue explicar essa lesão? É o departamento médico, mas é uma lesão leve. Não é uma lesão... Mas o Jorge Jesus já disse que ele só volta após a paragem para as seleções, ou seja, ele praticamente descartou a possibilidade do Ronaldo ser convocado agora. Mas ele tem uma ideia de falar de quando o seu jogador vai estar disponível. Ele não está a falar da seleção. Ele está a dizer que o Sim, mas está a falar dele, jogo... não é? E eles tiveram uma avaliação médica, certamente, do Cristiano Ronaldo. Eu posso dizer que a nossa informação médica, nós tomamos uma decisão na sexta-feira. Agora, tem uma lesão breve, é difícil, porque um jogador que não consegue jogar com o seu clube, é difícil, como já fizemos, que chegue a um bom nível para a seleção. Mas agora, hoje, só há um Nelson Semedo que está lesionado e fica fora. Depois há outros jogadores que estamos a acompanhar, o Rubén Neves, que tem uma lesão muscular. E o que é importante para março é que precisamos de ter jogadores que estejam fisicamente aptos para poder estar no relvado e disputar minutos. Mas, Roberto, pronto, imagino que a equipe médica, como já referiu, da Seleção Nacional, que esteja a acompanhar de perto a recuperação de Cristiano Ronaldo, o que é que lhe foi dito até agora? Tem a garantia do Departamento Médico da Federação que Ronaldo vai estar no Mundial de Futebol? Tem essa garantia? Ninguém pode dar essa garantia. Se eu tiver essa Mas, garantia, fazia a convocatória agora. Mas como disse que a lesão era leve, era uma lesão leve. O futebol, o Cristiano tem uma lesão leve agora, mas depois tem mais jogos com o seu clube. Quem pode dizer que não? O futebol é um desporto de contacto e eu não posso garantir a ninguém que jogador... Desculpe interrompê-lo, eu estive no Mundial do Brasil em 2014 quando Cristiano esteve lesionado. E sei bem o que... Todo esse momento da recuperação, não recuperação de um jogador como Cristiano, que é incontornável, isso prejudicou muito o rendimento da nossa seleção. Aqui é a minha responsabilidade de criar o melhor ambiente para a nossa seleção e que todos os jogadores que estejam no balneário possam desfrutar de representar a camisola de Portugal e ajudar para o Mundial. Eu tive muitas experiências e não posso dizer... Eu tive um jogador na Bélgica que medicamente só estava apto para o terceiro jogo. Aqui é uma decisão. É uma decisão para levar um jogador ou não. A decisão foi correta de levar o jogador ao terceiro jogo porque conseguiu jogar os 4 jogos
a seguir. Então, há outras situações onde um jogador que não consegue ter o mesmo nível em todos os jogos depois de 3 dias, podes tomar outra decisão. Então, eu posso dizer que temos muito boa relação ao nosso departamento médico, com muita experiência, para ter toda a informação para tomar a decisão correta. Mas também tenho a experiência de outros mundiais e o que é importante para a nossa seleção. Mas agora é o momento de apanhar informação. Na sexta-feira é um dia de tomar decisão. Temos 2 jogos em março e depois há o mesmo processo para o fim de maio. E é assim onde nós temos um processo para trabalhar com certeza, e não é um aspecto subjetivo, não é a minha opinião, é sempre tomar decisões em relação daquilo que nós precisamos de fazer, e é criar um melhor ambiente para os nossos jogadores, poder ter o melhor nível para o Mundial. Já vamos às restantes hipóteses, como disse, ainda está a haver várias hipóteses, mas ainda sobre o tema Cristiano Ronaldo. No Euro 2024, um gol do Cristiano significava para o capitão da seleção bater mais uma série de recordes. E notava-se até, provavelmente pela primeira vez na carreira, notava-se que o Cristiano estava ansioso em relação a isso. No toque de bola, na ansiedade que demonstrava em frente à baliza. Gostava de lhe perguntar, se tendo em conta aquilo que vimos no Euro 2024, até com alguma emoção à flor da pele do Cristiano, emocionalmente instável, se preferia que Cristiano Ronaldo chegasse ao Mundial sem a hipótese de chegar ao gol de 1000? Porque se chegar lá com essa hipótese, se pode mexer com a cabeça do capitão? Eu acho que queria responder primeiro. Eu não concordo com isso, porque se o Cristiano tinha jogado o europeu com o foco de marcar um golo para o seu recorde, a assistência contra a Turquia ao Bruno Fernandes não existe. Então, isso não é certo que os nossos jogadores tenham recordes ou focos pessoais. Não é certo. É certo que durante o europeu eu percebi, não só o Cristiano, os jogadores experientes, uma responsabilidade diferente, máxima, para ter um desempenho top em um torneio. Ou seja, reconhece essa ansiedade que ele teve, mas que podia estar associada... Não ele, os jogadores experientes. E eu acho que era porque não tínhamos competitividade. Quer dizer, durante o europeu, tínhamos uma equipa que era um 11 inicial muito estável, e os jogadores da frente à baliza, os jogadores com a responsabilidade de marcar golos, era muito focada. Eu acho que mudou isso, foi um trabalho que fizemos, e abrir a porta um Pedro Neto, um Chico Conceição, abrir mais opções à frente à baliza. O que nós tivemos durante a Liga das Nações foi que a equipa começa o jogo a um bom nível e termina o jogo ainda a um nível superior. Isso já cria um aspecto onde o atacante já não tem ansiedade para marcar, ou tem a responsabilidade, eu posso ajudar a equipa. Isso ajudou muito. Eu acho que isso melhorou. Mas olhando para o golo 1000 em particular, acha que isso pode influenciar de alguma forma? Não, porque eu acho que o Cris não joga agora, isso é uma opinião pessoal, mas eu não percebo o Cris a jogar com ansiedade ou intenção de chegar ao golo 1000. O Cris, com 950 golos ou 1050, é o mesmo legado. Não vai mudar nada. Isso é uma conversa de fora. Também? Acha que ele também acredita Totalmente, totalmente, porque nós tivemos jogos onde o Cris, à frente da baliza, olha para a assistência, que é um aspecto que eu valorizo muito, é muito importante. O atacante não é marcar golos, é tomar decisões certas dentro da área. Isso há assistências. E assistências são mais importantes que os golos, em geral. Estamos a falar de um atacante que tem 25 golos em 30 jogos. Mas eu valorizo muito mais o comportamento dentro da área. E o Cristiano, e eu acho que é uma boa pergunta para fazer, eu acho que ele não tem a mesma obsessão que há de fora, a falar do golo 1000, porque o seu comportamento não é assim. E acredito muito. No clube não posso dizer, mas aqui na seleção, o seu comportamento à frente da baliza não é para o Cristiano chegar a um golo individual, não é isso, um recorde individual, não é isso. E durante o europeu, acho que foi um ponto que, como equipa, precisamos de melhorar
para poder ganhar títulos e poder chegar ao Mundial como um nível que a equipa não tenha uma dependência dos mesmos jogadores de ataque para marcar golos. Voltando aqui à questão da convocatória que vai anunciar na sexta-feira, já tem destacado por várias vezes a importância desta convocatória de março. Ainda agora, recentemente, numa entrevista, disse que um jogador que nunca tenha estado com a seleção e que não venha a de março dificilmente poderá entrar na lista final. Mas há também a questão dos avançados, e deixou alguns nomes: André Silva, Fábio Silva, Paulinho, até Chermiti. Destes 4, há algum que esteja na linha da frente? No seu papel, no seu perfil, está. Eu acho que agora é muito interessante que temos muitos atacantes diferentes. Estamos a falar do Paulinho, muito diferente do Fábio Silva, muito diferente do André Silva, muito diferente do Chermiti, que agora, nos jogos importantes no seu clube, eu acho que fez um clique e mudou muito e teve sinais de maturidade. O Gonçalo Guedes, que é um atacante diferente, que dá um perfil diferente. Então vai ser mais uma questão de perfil do que de rendimento. Vai. Dentro do rendimento, estamos a falar de um grupo de jogadores que estão em bom momento, todos eles, em diferentes clubes, em diferentes contextos. É mais de perfil que de momento de forma. Então fala-nos desse perfil. O que é que procura nesse avançado extra da seleção? É uma situação difícil, porque é o nosso Diogo Jota. É um jogador que é um atacante, é um jogador que é muito inteligente, que chega na área, que não seja só um ponta de lança. Nós, na nossa seleção, o Cristiano e o Gonçalo Ramos são os pontas de lança. Precisamos mais um atacante que seja um jogador onde consegue jogar por fora, que consegue jogar entre linhas, que consegue chegar e ter boa finalização. Então é um perfil que seja mais ajustado a isso. Mas alguém que tenha vantagem nesses nomes ou não, Roberto? Nesses 4 nomes. Agora não. A toma de decisão é na sexta-feira. Mas agora estamos a acompanhar e todos esses estão na nossa pré-lista. Fizemos uma pré-lista maior que outras pré-listas, porque agora é um momento onde uma lesão, estamos a falar já de um momento onde precisamos de acompanhar mais jogadores que uma lista de um estágio normal. No estágio normal, a pré-lista tem 32, 33 jogadores, agora estamos a falar de 53, 54 jogadores que estamos a acompanhar e que temos nesta pré-lista. É por isso que temos mais jogadores por posições, porque se houver 2 lesões na mesma posição, estamos a falar já da terceira opção dentro do grupo, então é um número maior. Falou da dificuldade de substituir o Diogo Jota. O Gonçalo Guedes é um jogador, se calhar, com um perfil parecido e que está em destaque em Espanha. Se calhar não é aquele jogador para ser titular na seleção, mas que pode ser muito útil. Ainda este fim de semana bisou, fez 2 golos. O que é que acha? Pode ser aquele elemento de surpresa que pode ter aí no bolso para a convocatória para o Mundial? Pode. Está num bom momento. Chegou a um clube certo para ele no seu momento da sua carreira. É utilizado numa posição que é atacante, mas taticamente sem bola, muito interessante. Então, há aspectos que eu gosto muito do Gonçalo e não posso dizer agora porque não é o momento de tomar a decisão e está tudo em relação daquilo dos jogadores à volta dele e o que nós vamos a fazer contra o México e Estados Unidos. As equipas, os adversários são muito importantes para nós neste estágio, aspectos táticos diferentes que não utilizamos antes, adversários de CONCACAF, equipas que têm uma disposição tática com bola semelhante, mas a sua execução é muito diferente. Então, para nós, permite-nos trabalhar ideias diferentes. Roberto Martínez, falando ainda de convocatórias, e já que estamos aqui a falar também de novidades, de até refrescar um bocadinho a equipa, gostava de lhe pedir um comentário quando anunciou os convocados do penúltimo estágio, no dia 3 de outubro do ano passado, isto para os Jogos da Irlanda e da Hungria. O Roberto Martínez disse a seguinte frase que vou citar sobre a suposta falta de oportunidades que muitos adeptos queixam que dá a novos jogadores. E a frase era: hipotecar é uma palavra muito forte, é o contrário.
se olhar para a primeira convocatória de março de 2023, a sua primeira convocatória, e olhar para a convocatória de agora, a tal de outubro, há muitos jogadores diferentes. Nós, na Renascença, na altura, pegámos nessa sua frase, fomos confirmar, e a verdade é que das seleções da elite europeia, ou seja, aquelas que foram ao europeu, a seleção portuguesa é a segunda que mais jogadores manteve da primeira convocatória, a tal de março de 2023, para essa última de outubro de 2025. Dos 25 convocados, 17 eram os mesmos. Estamos a falar sensivelmente 70%, só a Turquia é que manteve mais jogadores. Como é que justifica estes números? Primeiro que estamos a falar de Portugal de 10 milhões de população. Não podemos comparar contra a Espanha, contra a Inglaterra, contra a Alemanha. São estruturas diferentes. Para mim, já convocamos 54 jogadores. Certo. 54 jogadores são muitos jogadores. Então, o equilíbrio, a minha experiência, o nível de seleções, nós precisamos de ganhar jogos. Ganhar jogos é ter uma execução tática sincronizada. Então, precisamos de ter uma continuidade. Depois, nós temos jogadores que... Capital do Manchester United, 2 capitais do Manchester City, capital do Porto, capital do Al-Nassr, capital do Al-Hilal. Temos muitos capitais e precisamos de criar uma equipa. Para nós, só escolher e mudar e trocar e ter muitos jogadores não dá clareza, não ajuda a ganhar e não ajuda a construir o que nós estamos à procura. Mas deixa-me olhar O que é aqui... importante, Sim, o que é claro. importante que a seleção, que a federação tenha uma estrutura profissional que possamos acompanhar todos, e digo todos os jogadores portugueses, e depois podemos tomar decisões em relação àquilo que nós precisamos de trabalhar. Então, a relação é o número de jogadores em relação à população, de ganhar a Liga das Nações, em relação do trabalho feito. É aqui onde nós podemos responder. Nós responder de que temos menos jogadores em relação à Turquia ou em relação à Alemanha, isso não faz sentido. Então, Mas olhando aqui, por exemplo, ao vizinho do lado, obviamente que Espanha tem muito mais gente, não é? E Roberto Martínez sabe melhor do que ninguém. Mas, por exemplo, Luís de la Fuente, que entrou até na mesma altura que Roberto Martínez, já convocou 84 jogadores e só 5 é que não jogaram. Roberto Martínez convocou 54 e 11 não jogaram. Mesmo em termos de percentagem, consegue-nos explicar o porquê dessa pouca rotatividade? Porque todos os balneários são diferentes. E eu estou a falar do nosso balneário, 54 convocados são muitos convocados. Então, comparar com outras seleções não faz sentido. Estamos a falar de países muito maiores, que estão em um contexto diferente. O que é importante desses jogadores, quais são os jogadores importantes? Uma coisa é jogar pela seleção e outra é jogar para ganhar na seleção. Só há um número de jogadores que ajudam com a experiência, com o talento, os papéis dentro do balneário, dentro da equipa, dentro do 11 inicial, é o que precisamos de valorizar. Mas, para nós, eu acho que Portugal, provavelmente, na minha opinião, a melhor estrutura de formação do futebol europeu. Nós precisamos de olhar para nós, o que podemos constantemente melhorar. A nossa seleção sub-17 ganhou o Mundial. É aqui onde o que nós precisamos de preparar o futuro. Nós olhar o que está a fazer o vizinho, isso é uma falta de profissionalismo, uma falta de competência e, para mim, o que eu gosto de focar é o nosso processo, o que nós temos e, se ganhar a Liga das Nações, mais exigente de sempre, é uma boa forma de medir o nosso trabalho. Estamos a falar de jogadores. Ainda gostava aqui de lhe colocar duas questões sobre o Cristiano Ronaldo. Roberto, se pudesse copiar uma característica do Cristiano para toda a equipa, qual seria e porquê? É fácil, é muito fácil. Essa pergunta é muito boa e muito fácil, porque eu falo com a minha equipa técnica como que nós podemos dar a fome do Cristiano a todos os miúdos da formação. E é isso. Eu nunca trabalhei com um jogador que, depois de ganhar, o dia a seguir, seja o que for, o título individual, o título coletivo, o que for, e o Cris ganhou tudo, é ter a mesma fome de utilizar as próximas 24 horas para melhorar. Tenho outra. Qual o gesto ou hábito do Cristiano Ronaldo em campo que ninguém nota, mas faz toda a diferença para si como treinador?
Eu acho que falar do Cristiano é melhor dar o contexto. O Cristiano de há 20 anos não é o mesmo Cristiano de agora. Agora é um capitão. Quando o Cristiano era um jogador novo, era um jogador que era capaz de fazer a diferença com uma ação e trocar a dinâmica do jogo. Agora é um jogador onde, quando controla o momento durante o jogo, é um momento de pausa, é um momento de acreditar para o resto dos colegas. Eu gosto muito da sua disciplina no jogo posicional. E quando falo disso, a nossa seleção, quando vai fora de Portugal, os adeptos querem ver o Cristiano Ronaldo. Isso é uma certeza, é importante que reconhecer isso. Então, para o Cristiano, não tocar a bola durante 30 segundos é difícil. Mas, Roberto, o que é que acha desta divisão que há entre os portugueses? Porque há uma espécie de divisão, não conseguimos medir as percentagens, obviamente, mas entre os que querem ver o Ronaldo a titular na seleção e aqueles que não o querem ver na seleção. Mas isso faz sentido, porque é a paixão à volta da seleção. Então, a paixão todos temos uma opinião, e isso eu acho que é bem-vindo, faz parte daquilo que é a nossa seleção. Ir ao elevador, todos podemos falar do tempo, dos pastéis de nata e do Cristiano Ronaldo. Todos temos uma opinião disso. Sim. Então, o que é importante que falar do Cris é falar como outro jogador. No momento agora, há 3 pontos que nós utilizamos para avaliar um jogador. Qual é o talento do jogador? É um jogador da área, um jogador muito bom nas situações de 1 contra 1, o que seja. O talento que o jogador consegue trazer à seleção. Depois, há a experiência. Não é o mesmo um jogador novo que um jogador que já tem 200 internacionalizações. A experiência é um factor. Pode ser positivo, pode ser negativo. Há momentos que precisas de um ou outro. E a terceira é a atitude. Atitude hoje, durante este estágio. Então, é aqui onde o adepto, a pessoa de fora que está a acompanhar a seleção, não consegue falar da atitude do jogador dentro do balneário, durante o último treino. É isso que todos os jogadores, não só o Cristiano, todos os jogadores são avaliados na sua atitude. Atitude em relação de responsabilidade, de toma de decisões, de controlar os momentos difíceis, de poder jogar com a pressão de representar a tua seleção num mundial. Isso é a atitude. E a atitude, durante o último treino, a equipa técnica, nós mudamos o 11 inicial. Ou mudamos a ideia do conceito tático de uma pressão alta porque não percebemos que pode ser. E é aqui onde a nossa avaliação do Cris é do dia a dia. E é aqui onde é diferente do adepto que está em casa. Mas eu acho que é positivo ter paixão. A seleção é a seleção de todos. A nossa equipa é a equipa de todos. E eu acho que faz sentido e dá grandeza também aquilo que Portugal, a nossa seleção, pode fazer. Porque não é só em Portugal. A opinião sobre o Cristiano e sobre outros jogadores que são muito importantes da seleção está em todos os países do mundo. Roberto, então, nesta conversa de elevador que estamos a ter sobre Cristiano Ronaldo, o Roberto é o que tem essa experiência por dentro do balneário que nos consegue ajudar a explicar aqui alguns detalhes, principalmente porque nós começamos esta entrevista a perguntar se estava focado porque o futuro pode ser incerto em relação à continuidade na seleção. Quanto a Cristiano Ronaldo, tudo indica, nós não o sabemos e não vamos ser nós a dizer, mas tudo indica que poderá ser o último Mundial do Cristiano Ronaldo. Isto afeta o balneário? Isto afeta a preparação? Isto afeta o dia-a-dia da seleção? Não afeta. Não afeta porque todos os jogadores da seleção são muito importantes nos seus clubes, tiveram o seu caminho, são figuras, são jogadores muito importantes e todos têm diferentes caminhos. Pode ser o primeiro Mundial, o segundo, o terceiro. A situação do Cris se conseguir entrar e disputar o 6º Mundial, é para uma celebração do futebol português, em geral. Mas não afeta o dia-a-dia, não afeta o hoje do balneário.
o que é importante é que todos os jogadores tenham clareza de qual é o seu papel dentro e fora do relevado, e é aqui onde o Chris pode ser avaliado durante os últimos 30 jogos. Ponta de lança, disciplina na sua posição, condiciona muito a linha defensiva do adversário, a sua atitude, o seu compromisso, e 25 golos em 30 jogos. Então, a avaliação é muito específica em todos os jogadores para poder estar na seleção. E é aí onde eu acho que nós melhoramos muito na competitividade dentro da convocatória da seleção. Estamos a falar de que todos os jogadores têm alguém que está continuamente a tentar entrar dentro do espaço de seleção. Muito bem, Roberto Martínez, estamos na reta final desta entrevista e preparámos aqui um desafio. Para si são 12 frases, vamos aqui dizer, e o Roberto Martínez só tem que completar a frase com uma palavra ou 2 ou 3 palavras. Miguel, queres começar? Sim, podemos É começar. mais uma aula de português que... Não vai ser uma aula de português. Até porque já não precisa. Não. Obrigado, mas Então, preciso. Roberto Martínez, para completar a frase, na minha mala de viagem para o Mundial não pode faltar... Paixão. Estávamos a elogiar os seus dotes em português, mas a palavra mais difícil que aprendeu da língua portuguesa. Internacionalizações. Diz muitas vezes, não é? Pois. Quando deixar a seleção, o que gostaria que os jogadores dissessem de si num balneário, sem câmaras ou microfones por perto? Honestidade. Eu acho que é importante numa posição de toma de decisões, onde constantemente precisamos de tomar decisões, que haja o referente da honestidade, que a honestidade estava atrás de todas as decisões. Se ganhar o Campeonato do Mundo, a primeira pessoa a quem ligo é... Não poderia. Eu gostaria de ligar ao meu pai, mas eu acho que não precisaria de ligar a ninguém, mas tentaria relembrar muitos momentos. Entre as 11 posições da equipa portuguesa, aquela em que tem maior dor de cabeça é? É uma boa pergunta. É contrário, eu não gosto de falar de posições. Eu gosto de falar, nós temos 20 posições, falei disso. O nosso 11 inicial tem 20 posições, então é mais um papel. E eu acho que temos tudo. Não há uma preocupação à volta de uma posição. É mais uma preocupação das alegações. É isso que é mais importante, de ter um equilíbrio com as alegações. Então, a resposta é a ligação certa entre jogadores, os partnerships, é isso. Porque a posição, temos todas as posições cobertas. O jogador que mais vezes esteve perto de ser convocado, mas nunca foi, é? Há alguns. Não estava à espera de tantas dificuldades nesta Eu acho que é mais difícil esta que a convocatória. Quer nomear alguém? Alguns, eu acho que não seria bom nomear, porque eu gostaria de poder nomear o jogador e depois dizer esteve muito perto em muitas convocatórias. Mas é certo que os jogadores, nós temos e acho que é exemplar e há muito trabalho de muitas pessoas. O jogador na seleção adora, tem um orgulho de representar e vestir a camisola, chegar à cidade de futebol, sub-15, com o sonho de chegar à seleção, acho que dá esse comportamento. Então, os jogadores que estão, eu acho que o mais difícil é chegar à seleção, porque depois, mas os jogadores que estão protegem o seu espaço muito bem, porque adoram estar com a seleção. Então, é muito difícil
entrar. É certo. Então, há, eu diria, 10 jogadores que estão em todas as pré-listas. Durante os últimos 3 anos, eu posso dizer que há uns 8, 10 jogadores que estão em todas as pré-listas e não entram. Então, esse grupo. Não é um jogador, é 2, são 8 jogadores que estão em todas as pré-listas. E espero que um dia possam chegar. Um jogador histórico do futebol português que gostaria de ter treinado? Eu acho que é a geração de agora. Eu fico muito orgulhoso, satisfeito, contente, não sei a palavra certa, mas eu admiro o nosso balneário, porque não é uma geração, o capitão tem 41 anos, os jogadores novos nasceram o ano onde o capitão fez a sua estreia pela seleção. Então, o que há é uma família de jogadores dentro do futebol português. A geração das mais talentosas do futebol português. Não sei, isso é uma falta de respeito aos outros jogadores. Nós temos muitos bons jogadores do passado. Eu adoro a relação, a dinâmica, o sentimento familiar que nós temos no balneário. Então, eu não posso pedir um jogador de uma geração antiga porque acho que o sentimento que nós temos no balneário é muito forte e eu estou orgulhoso disso. Então, agora da geração atual. O primeiro nome de um jogador que me vem à cabeça quando penso em gol decisivo na final do Mundial é o de... Isso é... Nós vamos apontar. Depois, mas é difícil, é difícil. Não consegue imaginar assim o cenário do gol. Ainda não. Vocês não eu só tenho 3 jogos no Mundial, só há 3. E até precisamos de... É que nós já pagamos hotel para mais, portanto. Isso seria bom, mas estou a tentar. É difícil. Eu adoraria que fosse... O Éder não vai ser convocado, não é? Portanto... Não, mas eu adoraria que fosse um golo coletivo, que fosse um golo que mostra o talento português, um golo de posse que começa no guarda-redes e tem um jogo posicional perfeito e temos 7 jogadores dentro da área e temos uma finalização. É isso que não é quem, e eu acho que mostra também este balneário. Se estamos a falar do capitão que está a olhar para a assistência, eu adoraria que o golo é puro estilo do Portugal que ganhou a Liga das Nações. Uma equipa que joga olhos nos olhos com todas as seleções, que gosta de tomar riscos e adoraria que o golo da vitória fosse assim. Mister, vamos para a última ronda, então. Se vencer o Mundial, prometo? Beber um copo de álcool, porque nunca bebi. Alguma preferência? Não, é uma bebida portuguesa. Não. Temos vinhos muito bons em Portugal, então seria isso. Depois daquilo que vimos do João Neves, o batedor de livros da Seleção Nacional Mundial é? Ou vai ser? Agora, foi muito giro, porque o João Neves bate o livre porque o Bruno Fernandes insiste que o bata. Então é isso, é um exemplo muito bom. Mas agora temos qualidade temos mais de 3 que possam bater os livres. E isso mostra a qualidade que temos. Roberto Martínez, um jovem jogador português para ficarmos de olho nele. Que já jogou, já estreou na primeira equipa ou... Fica o seu. Eu tenho muitos. Eu acho que o Rodrigo Mora é um jogador incrível, que já de presente, porque a época passada jogou muito mais daquilo que acho que a sua carreira tinha preparado. Acho que é um jogador que está a crescer muito, que esta época é muito desafiante, mas o talento do Rodrigo é um talento que é difícil de encontrar, porque é um jogador que ocupa espaços centrais, qualidade técnica para virar, pausar o jogo dentro da área. Então eu gosto muito do seu
das suas valências. Há muitos jogadores na formação que eu acho que têm um potencial incrível, mas não seria bom que o selecionador nacional falasse deles. Mas temos jogadores agora no campeão do mundo que eu acho que sem dúvida estão preparados para jogar nas primeiras equipas. Então, Rodrigo Mora vai ao Mundial, não é? Isso é quase certo. Eu não disse isso. Então, a última frase para completar, talvez a mais difícil. Se lhe dessem a escolher entre 1 hora de conferência de imprensa com os jornalistas portugueses a perguntar-lhe sobre o futuro ou um almoço com o presidente da Federação Espanhola de Futebol, qual é que preferia? Na conferência de imprensa, as rádios estão ou não? Sim. Sim, também? Estão. Sim. Não, Infelizmente para si. eu acho que agora faz parte uma conferência de imprensa com os médios portugueses, faz sentido porque sou o selecionador nacional e é a minha responsabilidade de dar informação daquilo que está a acontecer, de poder sonhar juntos. Depois do Mundial, não sei, mas agora acho que 1 hora com os médios em Portugal para poder sonhar juntos, porque ao fim estamos todos juntos, vocês, os jogadores, a equipa técnica, os nossos adeptos, é Portugal. E Portugal é um sonho que é de todos e ir ao Mundial precisamos de estar juntos, com bons momentos, outros momentos menos bons, mas faz sentido. Roberto Martínez, muito obrigado por nos ter recebido aqui. Boa sorte também para o Campeonato do Mundo. Veremos-nos lá. E obrigado por ter respondido às nossas perguntas. Terminamos assim esta entrevista, sendo que na próxima sexta-feira, dia 20, vai ser a convocatória para este estágio, o último estágio antes do Campeonato do Mundo. O estágio em março, a lista final vai ser conhecida em maio. Até lá, pode ouvir e ler esta entrevista nos sites da Antena 1, da Renascença, da TSF e também da Rádio Observador, bem como pode ouvir nas habituais plataformas de podcast. Obrigado e até uma próxima.